E nos próximos capítulos da novela Renascer, momentos antes do casamento de João Pedro com a Sandra acontecer, Zé Inocêncio ouvirá o filho fazer um pedido especial a ele. O fazendeiro, em choque com o pedido de João, verá o filho seguindo em direção ao casamento. De repente, Zé sentirá a mesma sensação que sentiu antes de Venâncio morrer. Meu Deus, que dor é essa no meu peito? Será que vai acontecer com João Pedro o mesmo que aconteceu com Zé Venâncio? O casamento acontecerá no fundo da casa de Dona Jacutinga. O pastor dará início à cerimônia. Egídio, escondido, observará os noivos e os convidados felizes. Com uma arma nas mãos, o vilão colocará João Pedro na mira. Zé Inocêncio, pressentindo que o pior acontecerá, seguirá em alta velocidade a cavalo em direção ao casório do filho. Um tiro será disparado. Inácia e Diocleciano entrarão em desespero. Zé chegará no local e verá a pior cena da vida. Egídio tentará fugir, mas será pego em flagrante por um homem misterioso. Não vai a lugar algum. Dessa vez eu te peguei. Maria Santa possuirá o corpo da Teca e usará a jovem para fazer um milagre na frente de todos os convidados do casamento. Tudo deverá acontecer depois que João Pedro agendar a data do casamento com a Sandra. O dia mais esperado chegará. Os preparativos acontecerão no fundo da casa da Jacutinga. João Pedro chegará na casa do pai, olha no fundo dos olhos dele e pergunta: então, o senhor realmente não vai estar presente em um dos dias mais felizes e importantes de minha vida? Zé, firme, vai dizer: eu já falei. Vou repetir só mais uma vez. Você está fazendo a maior burrada de sua vida, João Pedro. Esse casamento é uma tocaia, meu filho. Será que não percebe isso? Oxente, eu não vou participar dessa desgraça não. João Pedro, decepcionado, diz: tudo bem, pai. Respeite o senhor, mas meu casamento com a Sandra vai acontecer com ou sem a presença do senhor. Eu só queria dizer uma última coisa antes de sair daqui. Zé pedirá para saber o que o filho quer falar. João completa: se realmente esse casamento é uma tocaia, como o senhor está falando, se eu morrer hoje, eu só queria morrer ao lado do senhor. Zé se arrepiará inteiro com a fala do filho e verá o rapaz deixar a casa em direção ao casório. Com um mau pressentimento que algo muito ruim acontecerá, Zé olhará para a Santa pedindo proteção ao filho. Enquanto João Pedro não chega na casa de Jacutinga, o pastor recepcionará os convidados. Diocleciano dirá a Morena que João Pedro será o noivo mais feliz de todos os tempos. O problema é que Egídio, sem que seja notado por ninguém, escondido, observará a movimentação dos convidados. Com uma arma nas mãos, ele vai dizer: esse infeliz de João Pedro vai se arrepender de não ter deixado eu estar presente no casamento de minha própria filha. Depois que a troca de alianças for feita e Sandra estiver casada, João Pedro vai ter o mesmo fim do irmão José Venâncio e vai ser em cima do altar, na frente de toda essa gente. Um homem misterioso, também escondido, observará Egídio armado, planejando atacar o casamento. Com o celular nas mãos, o homem misterioso começará a filmar a cena. O noivo aparecerá na cerimônia e receberá aplausos dos convidados. O pastor, em cima do altar, pedirá calma a João Pedro, prometendo que nada de ruim acontecerá. João, preocupado, comenta: tomara, pastor. Pai disse que uma tragédia poderia acontecer por causa de minha teimosia. O pastor voltará a afirmar que nada de ruim acontecerá com ninguém. Teca, sem imaginar que será peça fundamental para salvar João Pedro, começará a sentir uma sensação estranha no corpo. Egídio colocará João Pedro na mira. Será nesse momento que a noiva surgirá
com um buquê nas mãos. João, com os olhos brilhando, diz a si mesmo: se eu tiver que morrer hoje, vou morrer feliz. Egídio, com João na mira, prometerá eliminar mais um inocente da face da terra. Atrás do vilão, o homem misterioso filmará toda a cena. Enquanto o pior não acontece, na fazenda, Zé estará com um aperto no peito. Maria Santa verá o marido na frente da imagem de Nossa Senhora. Se aproximará por trás dele, falando: salva o nosso filho, Zé. João Pedro está em perigo. Zé se arrepiará inteiro com a voz de Maria Santa ao pé do ouvido. Ao virar para o lado, não verá ninguém ao redor. Meu Deus, era a voz de minha santinha. O meu filho, João, tá precisando de mim. Mas se acontecer alguma coisa de ruim com ele, eu não vou me perdoar. Zé, pressentindo a tragédia, pegará o cavalo e partirá a toda velocidade em direção à casa da Jacutinga. João Pedro observará a noiva caminhando na sua direção. Os convidados também observam. Teca sentirá uma presença estranha próxima a ela. Maria Santa aparecerá sem que seja vista por ninguém e vai dizer no ouvido da grávida: eu vou usar você, minha sobrinha, para salvar a vida de meu filho João Pedro. Teca, assustada com a voz, olhará para Inácia, próxima à morena, se aproximará pedindo para falar em particular com ela. A governanta, preocupada, pedirá para saber se ela está se sentindo bem. Teca diz: vai acontecer uma coisa muito ruim aqui, tia Inácia. Eu escutei a voz da mãe de João Pedro falando que iria me usar para salvar o filho dela. Inácia olhará para o noivo, olhará para os convidados e não perceberá Egídio escondido, uma arma nas mãos. Aflita, a mãe de Ritinha se pergunta: mas como, meu Deus? Como é que João Pedro pode estar em perigo? Zé continuará a toda velocidade em direção à festa de casamento do filho. Egídio, com o dedo no gatilho, verá Sandra lado a lado com João Pedro e prometerá que logo após a troca de alianças do casal, despachará o noivo para junto de Venâncio e Maria Santa. O pastor, com os noivos na frente, dará início à cerimônia de casamento. De repente, Zé Inocêncio aparecerá num cavalo e verá o filho ao lado da noiva, na frente do pastor Lívio. Inácia pedirá 1 minuto a Teca. Se aproximará do patrão, falando: que bom que o senhor decidiu vir ao casamento de seu filho. Zé, assustado, olha por todos os lados, falando que uma tragédia acontecerá. Inácia, mais aflita do que já estava, menciona: Teca falou a mesma coisa, mas que tipo de tragédia é essa, meu Deus? Zé, sem perceber Egídio com o dedo num gatilho, pedirá a Inácia que fique ao lado da Teca enquanto ele faz uma coisa que deveria ter feito há muito tempo. A mãe de Ritinha pergunta o que o patrão vai fazer. Zé responde que ela verá com os próprios olhos. Ele se aproximará dos convidados. Egídio notará a presença do pior inimigo no local e, olhando para a Inocência, comenta consigo: mas rapaz, não pode ser melhor. O pai vai ver o filho morrer diante dos próprios olhos. Não vai poder fazer absolutamente nada para salvar o defunto. Um pouco mais atrás do vilão, o homem misterioso continuará filmando a ação de Egídio. O pastor perguntará a João Pedro e a Sandra se estão preparados para a troca de alianças. A Egídio colocará o dedo num gatilho. Zé se aproximará do altar. João notará o pai presente na cerimônia. Painho veio. Emocionado, o noivo pedirá licença a Sandra e ao pastor e caminhará na direção do pai. Os convidados estranham o comportamento do noivo. Inácia perguntará a Teca se ela ainda está sentindo um mau pressentimento. Teca responderá que sim, e está cada vez mais forte. João se aproximará do pai, falando: o senhor veio, painho, mas que cara é essa?
Aconteceu alguma coisa? Zé olha dentro dos olhos do filho e diz: Não sei, João Pedro. Eu tô sentindo a mesma coisa que senti antes de seu irmão Zé Venâncio morrer. Foi por isso que eu vim. Eu preciso proteger você, mas não sei do que. João acalmará o pai falando que nada de ruim acontecerá e completará pedindo: Se preocupe não, pai. Com o senhor aqui, Sandra, e toda essa gente que eu amo. Se eu morrer hoje, morro feliz. Agora, fique aqui e veja seu filho caçula trocar as alianças com a mãe de seu neto. Zé verá o filho retornando para a troca de alianças. O pastor dará a continuidade à cerimônia. João, sem imaginar o que está prestes a acontecer, dirá que é o dia mais feliz de sua vida. O pastor pedirá aos noivos que troquem as alianças para que o casamento seja concretizado. Egídio, com um dedo coçando para atirar, salivando, vai dizer: Nunca tive tanto prazer em fazer o que eu vou fazer agora. A minha filha vai se tornar a viúva mais rápida da história. Zé Inocêncio, com uma dor no peito sufocante, olhará para o Bento, Diocleciano, Morena e os demais convidados e continuará sem entender de onde o perigo contra João Pedro poderá vir. Teca dirá a Inácia que o pior vai acontecer. Os noivos trocam as alianças. O pastor finaliza: E vos declaro, marido e mulher, pode beijar a noiva. Egídio apertará o gatilho, fazendo um disparo fatal. Zé, os convidados, a noiva e Maria Santa avistam acontecer a pior cena de suas vidas. Zé verá o filho João Pedro cair praticamente sem vida. O fazendeiro, em estado de choque, verá o caçula morrendo nos braços de Sandra. Egídio comemora: Boa, agora tenho que sair daqui antes que alguém me veja. Ao virar para ir embora, dará de cara com um homem misterioso: O senhor não vai alugar algum, seu Egídio? Dessa vez a sua casa caiu. O vilão pasmo fala: Você? Mas o que pensa que está fazendo? Inácia e Diocleciano, aos prantos, avistam Zé se debruçando sobre o filho no chão, falando que não aguentará mais uma perda na família. Fica comigo, filho. Não vai não. Me perdoa. Perdoa seu pai por sempre ter o tratado diferente de seus irmãos. Eu preciso do seu perdão. O pastor Lívio dará a notícia: Eu sinto muito, seu José Inocêncio, mas o seu filho João Pedro, ele agora está em um lugar melhor. Zé, inconformado com a perda do filho, começará a gritar desesperadamente. Sofrendo, dirá não fazer mais sentido algum continuar vivendo para ver todas as pessoas que amam morrerem antes dele. De repente, Inácia, também aos prantos, observará Teca tremendo. A grávida será possuída pelo espírito de Maria Santa. É então que Inácia perguntará o que está acontecendo. Teca, já possuída, responde: Eu vou salvar o meu filho, Inácia. João Pedro não vai morrer coisa nenhuma. Maria Santa, no corpo da Teca, se aproximará de Zé Inocêncio, debruçado sobre o corpo do filho, e vai pedir: Leva o corpo dele para dentro de casa. Eu vou salvar o nosso filho, Zé. O fazendeiro, assustado, olhará nos olhos da Teca, perguntando do que ela está falando. O pastor, também sem entender, ouvirá a grávida afirmar: Não é a Teca quem está aqui falando. Sou eu, Zé, a sua santinha. Essa é a única maneira que eu encontrei para falar com vocês. O bebê que essa moça está esperando é a encarnação de Marianinha. Não temos muito tempo. Leve meu filho João Pedro para dentro de casa. Eu vou salvar o nosso filho, Zé. O pastor pegará João nos braços e levará para dentro da casa. Zé notará de longe Egídio conversando com um homem. Damião aparece. Foi ele, patrão. Só pode ter sido o maldito quem tirou a vida de seu filho João Pedro. Zé, com sangue nos olhos, dirá que vai se vingar
da pior maneira possível. Damião pedirá calma ao patrão, já que Egídio aparentemente não está sozinho. Zé olhará para o homem misterioso ao lado do vilão e fala: espera, Damião, eu acho que conheço aquele outro. Dentro da casa, João Pedro ao chão, rodeado de amigos e familiares, vai parar de respirar. Maria Santa, no corpo da Teca, colocará a mão sobre ele. O pastor perguntará a Inácia como aquilo é possível. Inácia explica: se você acredita em Deus, então tem a obrigação de acreditar em milagres, pastor. Larga de lado esses seus sermões fajutos e tenha mais um pouco de fé no Criador. De repente, João começará a tremer o corpo. Sandra, com os olhos inchados de chorar, vai gritar: João tá vivo! Ele tá se mexendo! Maria Santa, no corpo da Teca, pedirá que chame Zé Inocêncio para que uma coisa muito especial seja feita naquele lugar. Confuso, o pastor perguntará o que mais será feito. Teca avisa que isso todos vão ver com os próprios olhos, mas somente depois que Zé Inocêncio estiver presente. Nos fundos da casa, Zé Inocêncio e Damião encurralam Egídio. Zé diz: então, foi você, seu maldito. Você tirou a vida de meu segundo filho, assim como fez igual com Venâncio. O homem misterioso pedirá calma ao fazendeiro, falando que Egídio pagará pelos crimes que cometeu. Zé se aproximará do homem misterioso. Espera, eu conheço você. Você é o delegado de Ilhéus. O policial confirmará, falando que estava na cola de Egídio há muito tempo, mas até então não tinha as provas que precisava para colocá-lo atrás das grades, mas que agora conseguiu as provas do crime e a confissão da morte de Venâncio. Egídio se defende: que provas é essa? Você não tem prova alguma contra mim. O policial dirá que gravou tudo, inclusive ele falando a si mesmo que faria com João o mesmo que fez com o irmão da vítima. O policial dará voz de prisão a Egídio, prometendo fazê-lo passar o resto da vida atrás das grades. Zinha, ofegante, aparecerá pedindo a presença de Zé Inocêncio dentro da casa com urgência. Zé pergunta: o meu filho morreu, Zinha? João tá vivo? Zinha pedirá para que veja com os próprios olhos o que aconteceu com o rapaz na casa. Não demora muito, Zé entrará na casa. Inácia pedirá que o patrão seja forte. Com os olhos encharcados, ele pergunta: João morreu, Inácia? O meu filho, cadê ele? Inácia diz: não é isso, mas você vai ter que ser forte por causa de uma outra coisa. O seu filho está dentro daquele quarto com a Teca. Zé, sem imaginar o que vai encontrar no quarto, se aproximará da porta. O pastor, Inácia, Mariana, Sandra e o restante das pessoas observam o fazendeiro entrar. Do lado de dentro, João, em pé, diz: eu tô vivo, pai. Manhã fez um milagre, me salvou. Ela quer pedir uma coisa ao senhor. Zé olha dentro dos olhos da Teca e pergunta: é você mesmo, Maria Santa? É você quem está dentro do corpo da Teca? Maria Santa responderá que sim, e que salvou o filho com um único objetivo. João deixará o quarto. Zé pedirá para saber que motivo foi esse. Ela responde: João não pode morrer antes de você, Zé. O nosso filho João tem uma missão. Ele é o único capaz de encontrar o facão do Jequitibá Rei e retirar. Quando chegar a hora de ficarmos juntos, você vai pedir ao nosso filho para desfincar o facão do chão. Mas enquanto não chega a hora de você se juntar a mim, Zé, eu quero que dê todo o amor que o nosso filho merece, viu? Ame João Pedro. Você gostaria de ver Zé Inocêncio pedir perdão a João Pedro por todo o desprezo e indiferença da vida inteira? Se você gosta de João Pedro, deixa um coração para ele aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal
e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.